E aí, bom dia a todos que estão aí nesse propósito 365, terceiro dia desse propósito. Estamos aqui ao vivo nessa live. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja convosco e que a gente possa, nesse terceiro dia, continuar o nosso propósito. Eu deixo uma mensagem aqui para todos que estão entrando. Faça essa experiência com Deus. Tenha esse propósito no seu coração. Nós estaremos publicando essa live no Rios lá. Você tem a oportunidade de assistir durante o dia, de seguir durante também o dia, caso esse horário para você estiver difícil. Nós estaremos deixando lá no Rios, no Instagram. E eu peço, compartilhe, gente. Divulgue no seu stories, nos ajude a levar esse propósito para milhares de pessoas, porque eu tenho certeza absoluta, eu já fiz experiência com Deus, entrei no propósito com Deus e o sobrenatural de Deus sobreveio sobre a minha vida. Então eu creio que coisas extraordinárias tem Deus para a sua vida esse ano 2023. Então entre já o ano com esse propósito no seu coração. Porque quando a gente busca o conhecimento, que é luz, conhecimento na origem significa intimidade com Deus, nós bebemos da fonte, direto da fonte. E a palavra de Deus foi inspirada por Ele, pelo Espírito Santo de Deus, através de homens de fé. Por isso que é o propósito de fé. É um propósito que você faz, que vai te fortalecer a cada dia, que vai te dar entendimento, sabedoria e, acima de tudo, vai gerar comunhão com Deus. Eu agradeço a todos que estão participando nesse propósito, todos que estão curtindo lá. Eu peço que vocês curtam também, compartilhem, deixem o seu comentário, deixe a sua experiência de vida, do que está acontecendo com você durante esse propósito, dos milagres que estão acontecendo na sua vida, daquilo que Deus tem trazido ao seu coração durante esses tempos em que você vai estar nesse propósito. Eu tenho certeza que no final dos 365 dias teremos muitos testemunhos e ao longo dessa jornada, com certeza, Deus tem o melhor para a sua vida e extraordinariamente eu tenho essa firme convicção que Deus estará fazendo coisas maravilhosas. Coloque esse propósito então no seu coração e vamos iniciar esse propósito 365 a partir do capítulo 10 hoje. São essas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã, Jafé, e nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomé, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Os filhos de Gomé são Askenaz, Sifade, Torgarma. Os filhos de Javã são Elisar, Tarsis, Quintim, Todamim. Esses repartiram entre si as filhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Put, Canaã. Os filhos de Cux, Sebã, Avilã, Sabitá, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramã, Sebá e Dedã. Cux gerou Nerode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer, como Nerode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Agade e Cané, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Ninive, Reoboter, Ir e Calá. E entre Ninive e Calá, a grande cidade recém. Misraim gerou a Ludim, Anamim, e Leabim e Naftuim, a Patrussim, a Casluim, da onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Eté, e aos judeus, aos amorreus, aos girgaseus, aos heveus, aos ergueus, aos sineus, aos arvadeus, aos emareus e aos
Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. O limite dos cananeus foi desde Zidom, indo para Gerá, até Gazar, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Lassá. São esses os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé, também nasceram os filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Asfaxade, Lud e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Jeté e Mas. Asfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Heber. A Heber nasceram os filhos, um teve por nome Peleque, porquanto em seus dias se repartiram a terra, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Modá, a Selefe, a Zarmá, a Mavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Ticla, a Obal, a Abimael, a Zabá, a Ofir, a Bilá e Jobab. Todos esses foram filhos de Joctá, e habitaram desde Mesa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São esses os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São essas a família dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, as suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Torre de Babel, capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, porque não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade, a torre, que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que interessam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarde o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram a edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície. Descendentes de Sem, são essas gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou Asfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Asfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Asfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou Salá, viveu Asfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou Eber. E depois que gerou Eber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Eber 34 anos e gerou Beleg. E depois que gerou Beleg, viveu Eber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Beleg 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Beleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Zerug. E depois que gerou Zerug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Zerug 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, viveu Zerug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou Terá. E depois que gerou Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, a Naor e a Arã. São essas gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a Naor Milca, filha de Arã, que foi o pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril,
não tinha filhos. Tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de teu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur de Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Capítulo 12. Deus chama Abraão e faz promessas a Abraão. Ora disse o Senhor a Abraão, até então, ora disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vai à terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias na terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à sua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor e lhe aparecera. Passando dali para o monte de oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para Neguebe. Abrão vai para o Egito. Havia fome na terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, quando era grande a fome na terra. Quando se aproximou do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão. Deixando-te com vida, disse, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti e por tua causa me conserve a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, jumentos, camelos. Porém o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, o Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizestes? Por que não me disseste que ela é tua mulher? E me disseste ser sua irmã. Por isso eu tomei para minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-ne a ele, a sua mulher e tudo o que possuía. Abrão e Ló separam-se. Capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas de Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. Aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-la para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar na sua companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não há diante de ti a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Éden, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si
toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor promete a Abrão a terra de Canaã. Disse o Senhor a Abrão, disse depois que Ló se separou dele. Disse o Senhor, ergue os olhos e olhe desde onde essas terras, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu darei a ti, a tua descendência, para sempre. Essa parte, gente, é muito importante. Promessa de Deus para a vida de Abraão, de prosperidade. Abraão tinha comunhão com Deus. Então Deus promete que ele seria próspero. Farei a tua descendente como pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Mamré, que então junto a Hebrom, e levantou ali um altar do Senhor. Então Abrão foi habitar nos cavalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Abrão estava sempre diante do Senhor e buscando a comunhão com Deus. Guerra de 4 reis contra 5, capítulo 14. Sucedeu naquele tempo Arafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elassar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimã, contra Semeber, rei de Seboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º veio Quedorlaomer, nome meio difícil, mas é isso aí, gente. Quedorlaomer e reis que estavam com ele e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim e aos Susins em Ram e os Emins em Zavé Criataim e os Oreus no seu monte Ser, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Escades, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon, Tomar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admã, e Zeboim e de Belá, esta é Zoar, e se ordenaram a levantar batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Esrafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elazar, contra reis, contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e restantes fugiram para o monte, os restantes fugiram para os montes. Todos tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento se foram. Então Ló é levado cativo, porque Ló estava na terra de Sodoma e Gomorra. Apossado também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu, que habitava junto aos cavalhais de Maré, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens de mais capazes nascidos em sua casa e os perseguiu até Dan. E, repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e perseguiu até Obã, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também Ló, seu sobrinho, os bens dele, ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer, os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro do rei de Sodoma, no vale de Zafé,
que é o vale do rei. Nessa parte, Melquisedeque abençoa Abrão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Primeira vez na Bíblia que a gente vem falando do dízimo. É importante a gente abençoar para a gente poder ser abençoado. Então disse o Senhor Deus, então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: Eu enriqueci Abrão, nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Maré, que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão. Assim nós concluímos mais esse dia com um propósito cumprido, propósito 365. É o propósito 3 dos 365 dias do ano. E volto, gente, a enfatizar a importância de vocês seguirem esse propósito, já que vocês colocaram no seu coração, e compartilhe, porque eu sei que milhares de pessoas também têm isso no coração, de seguir algo que edifica, que faz crescer espiritualmente, que gera comunhão com Deus. E eu falo com você, volto a repetir, falareis todos os dias. Tenha essa experiência com Deus, conhecendo a história dos grandes heróis da Bíblia, como viveram, como se comportaram, porque a Bíblia acaba sendo um manual de vida para nós, um guia que nos orienta, tanto aquilo que os homens que estão relatados na Bíblia fizeram, que erraram, que contrariaram a vontade de Deus e que saíram do seu propósito, e com isso não tiveram uma vida próspera, ao contrário, tiveram uma vida de maldição, mas aqui também ensina, né, que nós, quando estamos ligados ao nosso propósito, que vem dos céus, que vem da comunhão com Deus, coisas extraordinárias acontecem em nossa vida. Nós estaremos ainda levando para vocês daqui uns dias um conteúdo muito importante, como alinhar o seu propósito com o seu objetivo para que você seja sempre próspero, para que a prosperidade seja algo permanente em sua vida. E quando a gente fala em prosperidade, gente, não é apenas riqueza, mas é bem-estar, é saúde, é alegria. São coisas que às vezes o dinheiro pode sim proporcionar, mas a paz de espírito é algo que a gente apenas tem quando a gente se conecta com Deus, quando a gente tem essa comunhão com Deus. E quando nós estamos estudando, lendo, simplesmente lendo, como nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo o quê? Uma leitura rápida, dinâmica, para que vocês possam apenas ter esse primeiro contato, esse conhecimento com a palavra. Haverá ainda propósito em que nós, se Deus assim permitir, estaremos trazendo explicações sobre essa palavra de Deus. Não importa se você está tendo um entendimento ou se você tem alguma dificuldade em algumas palavras. O intuito aqui é simplesmente a gente cumprir esse propósito de ler de Gênesis a Apocalipse, para que você tenha uma noção geral da palavra de Deus, para que você cumpra esse propósito, porque a partir daí vai ficar muito mais fácil. Você vai pegar um hábito de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, versículo por versículo. Você vai ter isso no seu coração, você vai colocar isso no dia a dia que a gente for lendo a Bíblia, isso como um hábito seu. E vai ficar muito mais fácil, depois de um certo tempo, você vai sentir isso, de poder ler continuamente, de querer estudar. Eu falo por experiência própria. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, os primeiros dias foram muito difíceis mesmo, igual a gente está vendo aqui. Começa a falar sobre descendência, sobre lugares, nomes. Gente, que nomes difíceis até de pronunciar.
né? E para que isso me serve? Na realidade, de tudo a gente tira proveito, de tudo a gente tira experiência. Aqui nós estamos vendo passagens em que Abrão sai com o seu sobrinho Ló e todos os seus familiares para terras. E a gente vê que quando Abrão, né, fica sabendo que Ló foi prisioneiro de guerra e que ele sai e conquista com pouquíssimos homens de volta tanto as posses de Ló quanto as suas mulheres, as mulheres de Ló, o próprio sobrinho, a gente vê que só foi possível Abrão guerrear com esse povo que era um exército, só foi possível porque Abrão tinha comunhão com Deus. Então, independente de qual que seja a sua luta, se você tiver comunhão com Deus, Deus vai entregar nas suas mãos a vitória. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um princípio básico de buscar ter comunhão com a fonte provedora de tudo que existe. E você tendo essa comunhão, com certeza, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Continue nesse propósito 365 com a gente. Nós estaremos deixando aí registrado. Vai lá, compartilhe, coloque no seu stories, divulgue, nos ajude a divulgar, traga mais pessoas para esse propósito. Eu tenho certeza que tem milhares de pessoas que têm esse desejo e nós juntos podemos cumprir esse propósito de fé 365. Um abraço a todos, a paz do Senhor, que o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso possa continuar enchendo o seu coração de muito amor, fortalecendo a sua fé e abrindo os teus olhos espirituais para que você possa ver, enxergar além da realidade, porque Deus tem um propósito extraordinário para a sua vida e ele vai se cumprir. E se você ainda não sabe qual é esse propósito, ele será revelado na sua vida ainda esse ano. E quando você tiver esse propósito revelado e alinhar aos seus objetivos, com certeza a prosperidade ela vai vir muito mais rápida e a alegria, a felicidade, o bem-estar, a paz que excede todo o entendimento estará no seu coração. Um abraço a todos. A paz do Senhor. Tenham um excelente dia e até amanhã.